Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, do Cidadania. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Letícia, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma vez aqui no Café com Política, para nós é uma honra, sempre uma boa oportunidade de bater um papo, falar sobre Nova Lima e também sobre a região metropolitana de Belo Horizonte. Prefeito, o senhor veio aqui logo depois que o senhor foi reeleito. Passado ali mais de 3 meses, 100 dias de governo, já dá para fazer um balanço do que foi possível ser feito nessa gestão. E já aproveito e pergunto, qual que é a marca que o senhor quer deixar nessa próxima gestão do senhor? Bom, primeiro que o fato de ser um governo de continuidade, não cria-se aquele sentimento de uma ruptura, de uma mudança. Então são 3 meses, mas de um governo que já está há 4 anos trabalhando pela cidade. Então são 3, 4 meses, né, 100 dias, aí batemos essa marca recente, que a gente conseguiu avançar em pontos importantes. Por exemplo, a gente na área da saúde inaugurou um centro de imagem importantíssimo. Até então a gente realizava as imagens em outros municípios, em clínicas credenciadas. A partir de agora a gente tem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que é o hospital que atende a cidade, um centro de imagem de altíssima tecnologia, moderno, pronto para atender o cidadão e que traz mais comodidade também, porque aí está perto de casa, diminui o absenteísmo, porque existe um grande índice de faltas daqueles que têm que se locomover para Belo Horizonte, até mesmo Igarapé, Bicas, né? Tem cidades no redor que a gente tem no contexto da região metropolitana que a gente realiza exames, e esse centro de imagem, talvez ele seja o grande marco dos primeiros 100 dias, porque era algo muito aguardado pela população, uma resposta muito importante, especialmente no que diz respeito à saúde, né? E quando a gente olha agora para os próximos 3 anos e 7 meses e 6 meses, a expectativa que a gente tem é de deixar um grande legado na pauta que tem sido discutida tanto nas últimas semanas e que talvez seja um dos maiores desafios da nossa cidade, que é a questão da mobilidade urbana. Eu sempre disse que eu aprendi que na vida pública a gente tem que ser resiliente. A gente não pode desistir, a gente tem que persistir e seguir trabalhando, né? E por que eu digo isso? A mobilidade, eu imaginei certo dia que eu concluiria o primeiro mandato com grandes obras entregues. Avançamos em muita coisa. Entregamos obras importantes, avançamos em projetos de outras, mas as principais que dizem respeito à divisa de Nova Lima e BH, essas a gente espera chegar ao final desse mandato com elas concluídas e aí sim deixar como marco, como um grande legado as obras de mobilidade. E falo que será um grande marco porque Nova Lima passará por um momento inédito. Um município executando obras de mobilidade em 3 municípios, simultaneamente. Nós vamos estar fazendo obra de mobilidade dentro de Nova Lima, nós vamos estar fazendo obra de mobilidade dentro do território de Sabará e dentro do território de Belo Horizonte, e por isso que eu acredito que será um grande legado. Falando dessas obras de mobilidade, a gente pode falar que é um grande gargalo, né, da prefeitura. Quais são essas obras e a gente já consegue colocar prazos, datas que a população, não só de Nova Lima, mas de Belo Horizonte, pode esperar melhorias? Bom, com certeza. Eu sempre defendo que essas obras, elas não trarão uma solução se forem executadas de maneira isolada. Fazer uma obra e esperar que ela seja a solução. Isso não existe. É um grande plano de mobilidade, é um conjunto de obras que passa por várias intervenções. Primeira delas, que já está em andamento, já está no processo de asfaltamento de determinado dos trechos, é a estrada que liga Nova Lima a Sabará. Hoje, a única conexão que Nova Lima tem com a capital é a MG-030, o centro de Nova Lima. A Nova Lima-Sabará representa um desafogo, não só para quem vai para Sabará, para quem vai para a BR-381, mas também para quem vai para a região leste de Belo Horizonte. Ela deve desafogar de 10% a 15% da MG-030. É uma rodovia estadual, que no governo passado nós assinamos um convênio com o governo do estado, repassamos o recurso para o estado executar a obra, o estado iniciou a obra, mas teve dificuldade, devolveu o recurso para a gente e nós pedimos, não, então delega o trecho para o município. O trecho foi delegado,
Nós aprovamos na Câmara Municipal de Nova Lima a autorização para que Nova Lima execute obra em Sabará. A Câmara de Sabará também autorizou que Nova Lima execute a obra lá e nós iniciamos agora o asfaltamento dessa estrada. Então essa é uma primeira obra que já está em execução. Tem prazo para ela? E o prazo dela, acredito que no máximo em 1 ano. Agora a gente entra num período de seca, né, que a gente consegue avançar bastante. Eu acompanho ela de perto com o secretário, então ele vai sempre mandando as fotos no WhatsApp do andamento. Então já tem parte sendo salgada, parte sendo asfaltada, a obra está em total vapor e essa é uma primeira obra. Já dá para poder falar, diminuir quanto tempo o trajeto ali? O senhor falou que não tem, né, mas já dá para poder fazer esse cálculo? Olha, eu não sei te precisar quanto tempo, mas, por exemplo, quem vai para o aeroporto de Confins, quem vai para a região hospitalar e que hoje tem que, por obrigação, passar pela MG-030, cair no gargalo do BH Shopping, enfrentar todo aquele caos, seja sentido anel rodoviário, sentido centro, essa pessoa vai ter uma nova rodovia que vai facilitar de maneira significativa. São, se não me engano, 16 quilômetros, 4 quilômetros dentro de Sabará, não, são 12 quilômetros, 4 quilômetros dentro de Sabará e 8 dentro de Nova Lima, de uma rodovia que vai ser muito importante. Mas essa é uma das obras, como eu disse. A gente tem um outro braço, antes de chegar especificamente na divisa com BH, que também desafoga a MG-030, que é a Avenida de Integração Rio de Peixe. Ela conecta a região central, mais especificamente o Jardim, o Honório Bicalho, ao Jardim Canadá. Hoje quem está no centro ou em Honório Bicalho para ir para o Jardim Canadá tem que passar lá no Belvedere. Ela é uma conexão de 22 quilômetros que a gente assinou um acordo com a Vale, onde a Vale irá bancar 16 quilômetros e o município o restante. Nós dividimos em 2 trechos. O primeiro trecho está indo para licitação agora, o segundo trecho está em fase de projeto. Então essas 2 artérias, elas não estão diretamente ligadas à divisa de Nova Lima e Belo Horizonte, mas elas desafogam a MG-030. Essa tem um prazo dessa, mais ou menos uma expectativa? Ela é a maior obra de todas, essa. Então essa eu estimo que seja mais demorada. A expectativa é que a gente conclua ela em 2027, 2028, na reta final do nosso governo. Porque ela é a maior e ela que está entrando num processo de licitação agora, dividida em 2 lotes. Mas ela é importante não só pelo aspecto de mobilidade, mas também pelo aspecto de desenvolvimento. Ela vai interiorizar o desenvolvimento da cidade. Se abre um novo vetor de crescimento para atração de indústrias, de alto valor agregado, de novos empreendimentos. Então ela é uma via importante para o futuro da nossa cidade. E tem a gente estava conversando aqui antes, tem uma outra ali do trecho, né, do trevo ali do... Isso, e aí a gente chega no BH Shopping, na região da divisa de Nova Lima, BH, Vila da Serra, Belvedere. Ali são várias obras. Tem uma já em andamento, que é a Avenida Dr. Flávio Guimarães. Ela é uma paralela à MG-30, então você está subindo de Nova Lima pela MG-30, depois ali do posto policial, é uma saída à direita, que ela é uma alternativa, porque a maioria dos gargalos, dos acidentes e dos engarrafamentos são do Colégio Santo Agostinho para cima. Ela sai antes do colégio e sobe paralelamente e chega no bairro Jardim da Torre. Ela é uma via completamente municipal, 100% dentro de Nova Lima, e a obra já está em execução. É uma obra de 1 ano, e que custa 100 milhões de reais. Essa já está em execução. O montante desse vem de onde? Do Tesouro, arrecadação municipal. E essa via, ela chega no bairro Jardim da Torre, que deságua no Belvedere. Mas ela, conectada à linha férrea, ao projeto da linha férrea, que acabou de passar por audiência pública, vira uma grande solução, porque quem está vindo de Raposos, Rio Acima, do centro de Nova Lima, e que deseja pegar a BR-356, e que hoje tem que passar por todo esse congestionamento do Vale do Sereno e Vila da Serra, antes de chegar no Colégio Santo Agostinho, ela sobe à direita, conecta na linha férrea e deságua diretamente na 356. Mas esse é um projeto que está em andamento. Nós tivemos audiência pública agora, ele é fruto de um acordo no Ministério Público entre Governo do Estado, Prefeitura de Nova Lima, Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério Público Estadual e Federal e a SPU, que é o Governo Federal, que estabeleceu premissas para o projeto ali a ser desenvolvido. Quais são essas premissas? Não adensamento nas áreas lindeiras, a construção de um parque linear,
a construção de uma via, uma solução de mobilidade e a preservação da caixa, do leito da linha férrea para um uso futuro. Então esse projeto foi submetido à audiência pública agora. Após a audiência pública, ele é encaminhado à SPU para aprovação. Sendo aprovado, a SPU doará as glebas, né, da linha férrea para os municípios, e aí sim a gente vai licenciar e executar essa obra. Mas essa obra é muito importante porque ela conecta essa Flávio Guimarães à BR-356 com braços de conexões que vão desafogar o trânsito tortuoso do Vila da Serra e Vale do Sereno. Essa tem alguma expectativa de prazo? Bom, dá pra gente falar? Acredito que nos próximos 45 dias o projeto será submetido à SPU. A SPU tem um prazo, se não me engano, de mais 60 dias para avaliação do projeto e destinação ou não das glebas. A partir da destinação ou não das glebas, a gente vai para um processo de licenciamento da obra e depois mais o tempo de obra. Então eu vou chutar aí que em 2 anos a gente consiga avançar de maneira significativa, em 2 anos e meio, para estar entregando uma obra dessa para a população. Mas é um chute, porque tem etapas que não estão no nosso controle. Né? É difícil a gente estimar, porque às vezes o político é até descredibilizado. Porque a população quer um prazo. Quer um prazo, exatamente. Só que tem etapas que dizem respeito à SPU, que não está no meu domínio, depois tem um licenciamento ambiental, que é no governo do estado, depois tem a execução da obra, que os municípios vão executar. Mas, enfim, então a gente estima esse prazo. Mas não é só essa obra ali na região, essas, né? Porque a Flávio Guimarães está em andamento. A linha férrea é exatamente o que nós explicamos. Existe também um acordo entre as 2 prefeituras para 4 grandes obras, todas elas dentro já do município de Belo Horizonte, mas 2 de responsabilidade de BH, 2 de Nova Lima. Foi por isso que eu disse que Nova Lima estará executando obra em 3 municípios. A Nova Lima Sabará, que nós vamos executar por completo, essa parte da Flávio Guimarães, que nós estamos fazendo dentro de Nova Lima, mais a Rio de Peixe, e essa que é um acordo com BH, que é tudo dentro do território de BH, mas que Nova Lima assumiu a responsabilidade de executar 2. Foi um acordo que eu fiz com o prefeito Fuad à época, no final do ano passado. No meio do ano passado. O que são essas 4 grandes obras? As 2 de Belo Horizonte, a primeira delas é uma que teve uma grande discussão agora sobre o alargamento do viaduto que desce para a Raja Gabalha, aquele trevinho de 4 folhas com viaduto. Né? Essa é a primeira obra, Belo Horizonte já fez o projeto, já licitou, houve uma discussão de projeto, o prefeito decidiu que vai manter o projeto inicial licitado e a empresa que ganhou a licitação deve iniciar essa obra. A primeira obra nossa é um viaduto formato ferradura, quem está subindo de Nova Lima, antes de chegar ali na parte edificada do shopping, dos hotéis e prédios, é um viaduto, exatamente um formato de uma ferradura que cai direto na 356 embaixo. Ou seja, a pessoa que quer ir sentido Rio de Janeiro, anel rodoviário, Jardim Canadá, ela não precisa ir lá naquela confusão do Belvedere e BH Shopping. Ela já vai passar por cima ali. Como que nós vamos executar essa obra, o município? Através de contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos que estão vindo em Nova Lima. Então, essas contrapartidas, elas podem vir para arrecadação municipal ou o município determinar uma obra que seja executada pelos próprios empreendedores, que é a forma que nós optamos. Então, a gente decidiu essa obra, ela já está hoje com o projeto executivo pronto, aprovação do DR, aprovação do IEF, que foi uma etapa que a gente teve que superar e ajustar o projeto, mas agora já está ok e a gente está muito perto de iniciar a Associação dos Empreendedores do Vila da Serra e do Vale do Sereno, que vão contratar essa obra, então eles já vão iniciar agora o processo de contratação e de execução com pagamento através das contrapartidas urbanísticas. Enfim, é muita coisa, mas eu tentei passar um cenário de todo esse complexo de mobilidade para trazer, sobretudo, qualidade de vida para quem vive naquela região e nos municípios ali ao redor, né? Raposos, Rio Acima, Nova Lima e Belo Horizonte. Tem um desses projetos que o senhor mencionou, que é a criação ali do parque, né, da linha férrea, que o projeto prevê ali a construção de uma avenida, né, que passa ali para chegar ali no Belvedere também. Algumas pessoas criticam esse projeto por conta ali da questão ambiental. Eu queria perguntar a avaliação do senhor, como que o senhor avalia essa questão? Olha, é um projeto que a gente acredita que ele traz o equilíbrio entre as questões ambientais e também a necessidade de soluções de mobilidade. Tanto que o parque linear que ali será criado, ele conectará o bairro Belvedere ao parque linear e também ao parque Jardim das Águas, que é um parque de nascentes dentro do Vale do Sereno, 2 ou 3 vezes maior que o parque
Municipal de Belo Horizonte. Ou seja, nós estamos tendo um cuidado com a questão ambiental. Agora, aspectos do licenciamento ambiental, nós não chegamos nessa etapa. Para a gente discutir impactos ambientais na execução da obra necessariamente, isso é feito na etapa do licenciamento. Isso é depois da gente submeter o projeto à SPU. A SPU pode aprovar ou reprovar. Nós só vamos poder licenciar uma obra a partir do momento que as glebas forem dos municípios. Hoje não é, da SPU. E a SPU vai decidir a partir desse projeto se ela destina ou não as obras para o município. E é aí que a gente inicia um projeto de licenciamento ambiental no Estado, onde vão ser consideradas todas as questões que a legislação determina. Nós não vamos passar por cima de legislação ambiental nenhuma. Considerar as questões da FEAM, do IEF, enfim, todas serão consideradas como já estabelecidos num processo de licenciamento ambiental. E nós vamos seguir o rigor da lei. É impossível a gente executar um projeto hoje que não cumpra as legislações ambientais. O senhor falou muito de contrapartidas, a gente pode até falar de um crescimento ali desenfreado em Nova Lima. Como que o senhor planeja, a partir de agora, a gente está tendo uma discussão ali do plano diretor, né? Um plano diretor de Nova Lima está defasado ali já tem algum tempo. Como atualizar esse plano diretor para que tenha novas contrapartidas? Por que aconteceu esse crescimento ali desenfreado? O que pode ser feito? Bom, são vários braços de atuação que a gente está tentando para que a gente consiga ter qualidade de vida, mobilidade naquela região. Primeiro, é importante compreender que aquela região são loteamentos aprovados na década de 50. Loteamentos que muitas vezes não consideraram as questões ambientais e nem geográficas, mas que foi estabelecido o loteamento e que o que a gente percebe é um movimento forte de incorporadoras adquirindo lotes e construindo empreendimentos dentro do que a legislação permite, né? E aí a gente pode discordar sobre o aspecto idealista ou não, mas eu não posso ir contra a lei, né? E aí o que a gente fez? Primeira coisa, iniciamos um processo de revisão do plano diretor, contratamos a Fundação Gorsex, que logicamente não é uma revisão exclusiva daquela região, né? A revisão de todo o plano diretor da cidade, apontar como a gente enxerga o desenvolvimento do município. Esse plano diretor está chegando numa reta final para que a gente possa encaminhar à Câmara Municipal. Mas ele realizou etapas de diálogo com as comunidades, esteve presente em todas as regionais do município, para entender o sentimento da população, para convergir com as legislações vigentes. Enfim, fato é que o nosso plano diretor é defasado, é de 2007, e a gente precisa de um novo plano diretor. A Fundação Gorsex concluiu esse trabalho, encaminhou a nossa Secretaria Municipal de Política Urbana, e ela está fazendo uma avaliação final para que a gente possa encaminhar à Câmara Municipal. Mas já dá para adiantar alguns pontos que o senhor avalia que é importante mudar nesse plano diretor? Não sei se as contrapartidas, se devem ser maiores. Pois é, o aspecto da contrapartida, o que nós fizemos? Nós instituímos, anteriormente a essa revisão do plano diretor, um decreto municipal de contrapartidas urbanísticas. O que é esse decreto? Que não existia no município. O empreendimento, quando aqui se instala, ele tem um cálculo, uma regra, que ele tem que destinar recursos de contrapartida de acordo com a área construída dele. Isso e o impacto que ele traz. Isso é positivo tanto para o município como até para o próprio empreendedor, que tem segurança. Na hora dele fazer o cálculo do investimento dele, ele já sabe. Ele tem uma regra clara, não é algo subjetivo como era antes. E essa regra clara é um cálculo, no nosso caso, a gente estabeleceu um decreto, até 60 mil metros quadrados de área construída. Acima disso, a gente encaminha para o Ministério Público, porque acima disso a gente entende que a complexidade daquele empreendimento é ainda maior e que o Ministério Público pode nos ajudar a construir um acordo que estabeleça as contrapartidas adequadas para o impacto de determinado empreendimento. Mas nesse plano diretor, né, que está sendo construído, ainda está sendo avaliado, a gente pode falar talvez de contrapartidas maiores até do que está nesse decreto? Olha, a nossa Secretaria de Política Urbana está passando por uma revisão final e vai me apresentar antes de encaminhar à Câmara, né? É claro que nesse período pode ter adequação, ser mais restritivo em algum ponto, menos em outro, né? Agora eu preciso fazer uma avaliação do que está antes de colocar isso aqui, mas enfim, tem pontos que a gente pode favorecer a preservação ambiental de áreas, tem vários aspectos que podem ser trabalhados. A gente não está com a minuta
pronta, encaminhada aqui agora. Ainda... Dá para citar alguns aspectos que o senhor, para a gente dar um panorama mais ou menos para quem está nos acompanhando, o que o senhor acha que pode mudar ali? Por exemplo, potencial construtivo. A gente pode ajustar o potencial construtivo de uma região que a gente considera muito adensada, a gente pode reduzir. Região que a gente acha que pode ser desenvolvida com planejamento urbano, a gente pode aumentar esse potencial construtivo. Esse é um dos exemplos que pode ser adaptado dentro de um plano diretor, né? Eu não vou lembrar de cabeça o desenho. Nova Lima territorialmente é maior que Belo Horizonte, né? E aí a gente tem as definições de zoneamento, o tipo de zoneamento. Eu comentei aqui sobre a Rio de Peixe, que é um vetor de crescimento. Hoje é uma área que não há desenvolvimento. É uma área que a gente, com a construção dessa via, a gente pode destinar, estabelecer que seja um zoneamento para atração de indústrias, que vão gerar emprego, que vão gerar arrecadação para o município, indústrias, como eu disse, de alto valor agregado, que não vão ter alto teor de poluição, né? E isso tudo a gente pode estabelecer dentro de um plano diretor, são exemplos de como essa lei ela é importante para o futuro da cidade. Só antes da gente passar para o próximo tema, continuando um pouquinho em mobilidade, queria perguntar a avaliação do senhor sobre o Rodoanel. Se Nova Lima se sente contemplada com essa proposta e qual que vai ser o papel da Granbel, né? Eu já vou adiantando um próximo tema, porque o senhor assumiu também a Granbel em fazer essa interligação ali com outros municípios. Pois é, nesse caso são dois chapéus. Agora com o chapéu de prefeito de Nova Lima. E como presidente da Granbel. Primeiro, como prefeito de Nova Lima, eu sou a favor. O impacto em Nova Lima não é dos maiores, então é o ponto final de conexão ali no trevo da Mannesmann, né? Então é uma área que já tem rodovias ali se conectando. Não há um grande impacto, mas há uma solução grande de mobilidade. Agora, pensando com o chapéu da Granbel, eu acho que a Granbel ela tem que ter um papel de interlocução, de diálogo, né? Eu tenho defendido isso. Não adianta cada um puxar para um lado e a gente não chegar numa oportunidade de debater onde que está a dor de cada um. Então, a Granbel, a gente tem estabelecido uma boa relação com o governo do estado, com a Secretaria de Infraestrutura, o Pedro Bruno, e temos uma excelente relação com os prefeitos, que são grandes parceiros e que aí não tem viés ideológico, a gente está junto para defender o desenvolvimento metropolitano. Então, o que eu falo sobre a Granbel é isso. A Granbel ela não tem, é uma associação, ela não tem poder executivo, ela tem uma capacidade institucional de articulação, né? E o que a gente quer é fortalecer isso, é poder dialogar, abrir mesas de conversa para que a gente chegue em pontos de convergência, de equilíbrio. Eu ia perguntar justamente isso. Qual que é o principal legado que o senhor quer deixar para a Granbel, um projeto que o senhor à frente da Granbel quer avançar? São duas coisas que eu gostaria de deixar. O primeiro dele está muito relacionado à questão da mobilidade, mas não só sobre o aspecto das obras, mas também do transporte metropolitano. Hoje cedo eu estive na cidade administrativa, na CEINFRA, discutindo exatamente isso. O início de um projeto de integração tarifária, onde a gente tem desafios sobre o aspecto da tarifa, desafios operacionais, desafios de governança, desafios de estrutura dos terminais, mas que é algo que, se a gente não iniciar, a gente nunca vai chegar lá. Não adianta pensar que nós vamos fazer uma integração do transporte metropolitano dos 34 municípios, mas a gente precisa iniciar, né? E essa reunião a gente estabeleceu a criação de um grupo técnico de trabalho com representantes da Prefeitura de BH, do governo do estado, da secretaria responsável, que é de infraestrutura, do sindicato dos transportes lá, do Sintran, perdão, do Cetra também, de Contagem, de Nova Lima, de Betim, e da Granbel, para que tenha esse braço de envolver outros municípios que são mais impactados e outros menos, né? Para a gente poder, através desse grupo técnico, criar uma lógica de como seria essa integração. Hoje os bilhetes são distintos, os valores são distintos, há sobreposição de rotas, os terminais não conversam. Então, assim, tem muito desafio a ser enfrentado. E esse é um legado que eu queria deixar, ainda que às vezes a gente... Bilhete único, talvez. Exatamente, ainda que a gente não consiga concluir tudo numa região metropolitana, se a gente iniciar esse processo e colocar todo mundo imbuído desse mesmo espírito,
já é uma grande realização. E a outra é abrir os olhos da região metropolitana de Belo Horizonte para o mundo, para outras regiões metropolitanas, do Brasil e de fora. Entender o que está sendo feito de positivo em outras regiões metropolitanas no que diz respeito a esse desenvolvimento metropolitano que pode ser aplicado aqui e o que nós estamos fazendo também que a gente pode levar para fora, né? Esse é um trabalho mais difícil, mas que a gente está tentando criar formas de desenvolver ele, de compartilhar experiências, boas práticas entre os municípios, mas também entre regiões metropolitanas. Ao longo dos anos, a gente teve uma sensação que alguns municípios escantearam ali, de certa forma, a Granbel. Não sei se o senhor tem essa percepção e como reverter esse cenário. Olha, a principal forma é envolvendo todos os municípios. Eu reuni a diretoria nossa e nós tomamos uma decisão. Olha, eu sou prefeito reeleito, tem prefeitos que foram reeleitos, tem prefeitos que foram vice-prefeitos, como eu fui, e falei, olha, a Granbel precisa estar próximo dos prefeitos. Primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente ter condição de colocar em prática todos esses projetos, é estar próximo dos prefeitos. A gente está construindo uma agenda de toda semana a diretoria está visitando os municípios, está conversando com os prefeitos, está ouvindo o que eles estão fazendo de positivo, mas também entendendo onde estão as dores deles, estendendo a mão para ajudar. Ah, meu problema são com as estatais do estado, com o CEMIG, Copasa, vamos junto lá. Ah, meu problema é o transporte metropolitano, é a saúde, enfim. Então, primeiro passo é estar mais próximo. O segundo, a gente conta muito com a participação, e temos tido um retorno muito positivo, da capital Belo Horizonte. Nós somos a região metropolitana de Belo Horizonte, não é? Então, assim, se Belo Horizonte não tiver na mesa, não adianta. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, porque por muito tempo se criticou ali a postura de Belo Horizonte de não se envolver nesses processos, ali buscar ações, saídas, né? Se o senhor acha que Belo Horizonte precisa ter um protagonismo maior para puxar essa integração. Pois é, e a Belo Horizonte já mudou esse espírito, a gente já percebe. Belo Horizonte hoje participa das discussões da Granbel. Belo Horizonte hoje, por exemplo, essa discussão de integração tarifária já se colocou à disposição de sentar na mesa. Então, assim, o sentimento hoje é que Belo Horizonte se enxerga muito mais que como uma cidade, mas como o grande vetor de toda uma região metropolitana. E essa mudança se deve às lideranças, né? O prefeito Fuad iniciou esse processo de diálogo e o Álvaro Damião deu continuidade. Então, eu estou muito otimista que nós vamos contar cada vez mais com as contribuições tão necessárias de Belo Horizonte nesse processo. Até esse momento, a gente só tem a reconhecer essa mudança de postura por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O senhor mencionou a ideia, o legado que o senhor quer deixar de um bilhete único ali para a região metropolitana. O senhor sente disposição ali de diálogo com o governo do estado, mas ampliando a pergunta também, em relação a outras questões, como que tem sido esse diálogo ali da Granbel com o governo do estado? Bom, esse é um exemplo porque numa reunião que a gente teve, a primeira reunião que a gente teve para discutir essa questão do transporte coletivo metropolitano, uma coisa que eu disse na reunião foi o seguinte: olha, não adianta Nova Lima, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Vespasiano, Santa Luzia estarem dispostos se não houver essa mesma vontade por parte do governo do estado e também dos prestadores de serviço, das concessionárias. Senão, é o seguinte, não vamos jogar tempo fora, não vamos ficar aqui gastando energia para depois ver que tem gente que tem que estar na mesa com a mesma boa vontade e não vai estar. E o que a gente percebe é que há um movimento nesse sentido. O governo do estado abraçou, tanto que essa reunião na cidade administrativa é para de fato estabelecer esse grupo técnico e iniciar esse trabalho. E eu sinto que isso tem sido também em outras ocasiões. Eu não posso trazer algum aspecto que a Granbel... Alguma dificuldade com outras demandas. Exatamente. Não significa que a gente é sempre contemplado, mas, por exemplo, a gente passou por uma discussão grande agora sobre concessões. O que eu tenho dito é o seguinte: essa concessão do Vetor Norte, que inclusive está suspensa pelo Tribunal de Contas, né? Enquanto presidente da Granbel, imediatamente eu acionei todos os prefeitos impactados para ouvi-los. Tinham prefeitos favoráveis e prefeitos contrários.
Ou seja, não havia unidade para um posicionamento institucional da Granbel. Porque se eu posiciono a favor, eu estou fortalecendo aquela posição em detrimento a outros prefeitos. Da mesma forma, o inverso. Mas houve uma decisão. Não, nós somos contrários à proibição de concessões na região metropolitana. A gente não pode pegar um caso específico e generalizar. Vamos debater sobre esse caso e entender quais são os impactos, quais as discussões. A gente não pode generalizar para toda uma região metropolitana. Então, assim, a gente tem buscado construir uma relação positiva com o governo do Estado, de respeito e de diálogo. E com o governo federal, como que tem sido esse diálogo? Recentemente o senhor foi para Brasília, inclusive com a prefeita de Contagem, Marília Campos, discutir, entre outras questões, o ICMS da educação. Como que está essa questão e como que também é o diálogo com o governo federal? O diálogo com o governo federal é na mesma linha, né? A gente tem lá dentro das relações institucionais o responsável por atender a nossa região sudeste, e a relação é ótima, a gente já esteve junto em outras ocasiões. O que eu quero também é ter a oportunidade de realizar um fórum na Granbel e levar eles, porque tem temas de discussão com o governo federal, PAC, Minha Casa Minha Vida, dentre outros, mas é uma relação também positiva, posso assim dizer, né? E a questão do ICMS do Estado, aí já é uma discussão também que está no âmbito judicial. Eu tive conversando com o presidente da Assembleia, o Tadeu Martins, ele disse que está numa discussão judicial, vai aguardar essa decisão. Tivemos com a ministra Carmen Lúcia, que ficou de encaminhar para o pleno, então a gente aguarda uma discussão. Nova Lima teve alguma perda? Nova Lima houve uma perda de 5 milhões por ano, é uma perda, claro que toda perda é impactante, né? Não é tão grande perto dos números apresentados por cidades como Contagem, Belo Horizonte, enfim, mas das 15 cidades que sofreram mais perdas, 8 são da grande BH. Então ali eu posso dizer que eu fui mais como também o representante da Granbel do que exclusivamente defendendo o interesse de Nova Lima. Prefeito, falando um pouco sobre questão de eleições, já pensando no cenário ali de 2026, como que o senhor tem visto essas articulações, principalmente ali para o governo do Estado, se o senhor já tem um pré-candidato para poder apoiar? Olha, eu sou um grande entusiasta da candidatura do Rodrigo. A gente ainda não tem uma posição clara se o Rodrigo será candidato ou não, mas para mim Rodrigo é um grande estadista e eu torço muito para que se viabilize, né? Claro que respeito todas as candidaturas, tenho ótima relação com Matheus Simões, que é vice-governador, que é morador de Nova Lima, o senador Cleitinho, por atuação mesmo, já não temos tanta proximidade, né? Mas enfim, é um cenário que ainda parece estar muito em aberto. A gente vê essas duas candidaturas mais consolidadas e o campo ali progressista ainda sem uma definição. E perguntando, só para a gente já finalizando também, quais são os planos do senhor? Se o senhor pretende terminar o mandato ou se disputar já em 2026, o que o senhor planeja daqui para frente? É claro que pode chegar no que vem e uma circunstância política, a gente entendendo que para um projeto político seja importante defender um projeto que a gente acredita e disputar uma eleição. Mas hoje isso não passa pela minha cabeça, né? Eu tenho o objetivo de concluir esse mandato, a gente tem muita coisa para entregar, nós temos obras de mobilidade que falamos aqui, que a expectativa é de que seja ao final do mandato, eu me sentiria muito honrado de concluí-las, né? Então o meu objetivo é seguir trabalhando pela cidade com o compromisso que a gente assumiu. A gente pode esperar a população de Nova Lima, Belo Horizonte até o fim do mandato, então essas obras de mobilidade, pelo menos essa situação ali do trânsito ser parcialmente resolvida? No que depender do prefeito de Nova Lima, você pode ter certeza. Só que política é assim, é o seguinte, tem que estar todo mundo remando no mesmo caminho. Quando atrapalhar é fácil demais. Quando um puxa contra... Por enquanto tem alguém puxando contra? Não, nesse momento, graças a Deus, a gente conseguiu colocar todo mundo pegando o reminho e remar no mesmo caminho. Tomara que siga assim. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sempre muito bem-vindo a voltar mais vezes também. Muito obrigado, Letícia. Para mim é uma oportunidade muito grande. Agradeço todo mundo que nos acompanhou nesse bate-papo e mais vezes a gente vai estar aqui falando. Um abraço, muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui também no canal de O Tempo, no YouTube e no portal otempo.com.br. Até mais.